O Santos segue o ritmo alucinado de contratações e o canal não está conseguindo acompanhar, pô. Simplesmente, o Santos já anunciou mais 3 reforços desde o último vídeo, que foi do William Bigode. Então, vou falar sobre 2 deles hoje. O último, que foi o João Schmidt, vai ser um vídeo separado para mais tarde. Eu estou gravando agora, hoje é sabadão à tarde, né? Tava resolvendo umas coisas ontem, hoje também, então... Estou gravando agora Rômulo Otero e Rainer, que outros vídeos eu falei Rainer, e tá errado, né? É Rainer. Foram os anunciados, além do João Schmidt, mas repito, João Schmidt vai ficar para um vídeo separado. Hoje, Rômulo Otero e Rainer, os novos reforços, um meia, um lateral direito. Vamos falar sobre isso hoje. Eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora lá. Vamos falar sobre os reforços, as contratações novas do Santos. Estou aqui com a minha tabelinha e falei isso nos outros vídeos, né? Todas as contratações eu dei a opinião, minha opinião, claro, depois de falar todos, depois ou antes também, todos os números, os dados e tal certinho. Tentar entender a contratação, e a maioria tinha sido positiva. Talvez o Jorge, você pode voltar nos vídeos e ver, mas a do Jorge foi a que me deixou mais assim, não pela qualidade dele, sim pela questão física, né? Agora, essa é a primeira que eu vou falar, que eu não entendo, não gosto e não traria de forma alguma, que é o Otero, um meia venezuelano, que sinceramente eu nunca vi esse futebol todo que muita gente vê, inclusive o Carille, porque o Carille pediu ele lá na Arábia Saudita quando foi pro Al-Weda, sei lá como é que se fala. Mas o Carille pediu ele quando foi para lá, deixa eu ver que ano, acho que foi 2018, 2018, quando o Carille chega lá no Al-Weda, abril, maio, e pede ele em junho, ele chega em junho lá, naquele ano. Então, não sei qual foi o lugar que ele jogou essa bola toda que chamou tanta atenção, porque realmente eu lembro de, desde a época do Galo, não entender esse auê todo que tem em cima dele. Mas beleza, na última temporada o Otero jogou pelo Aucas, né, do Equador. Foram ali 31 jogos, com 4 gols e 4 assistências, números nada empolgantes. Ele ficou virou reserva no final da passagem. O Aucas foi o último colocado no grupo da Libertadores, né? O grupo terminou com Racing em primeiro, Flamengo em segundo, Nublense em terceiro, o Aucas em quarto com uma vitória só, foi sobre o Flamengo até, e um empate, 4 derrotas, uma campanha bem fraca. No campeonato equatoriano, no Apertura, não é Apertura e Clausura, né? Mas é que como na América do Sul é geral, normalmente é isso, é First Stage, Second Stage, que aí o campeão de cada turno joga a decisão. O campeão foi o Del Valle do primeiro, o LDU do segundo, e na final o Del Valle, a LDU foi campeão. O Aucas dele terminou em quinto no primeiro turno, com 24 pontos em 15 jogos. No segundo foi terceiro, com 25 pontos em 15 jogos. Então, e é no segundo que ele perde a vaga como titular, tá? Então, ficou até com o 5º lugar geral, uma vaga na Sul-Americana. Mas nada animador, nada empolgante, uma temporada bem, né? Ok. Pela seleção venezuelana, ele vem sendo convocado, ele jogou até o último jogo contra o Equador, se eu não estou enganado, ele entrou no segundo tempo. É até o jogo que o Rincon se machuca, né? O Rincon também entra no final da partida e acaba se lesionando. Mas, enfim, normalmente é um reserva, mas é convocado. Tem 49 jogos e 6 gols pela seleção na história da carreira dele inteira, né? No geral. É um cara que também nunca teve grandes atuações assim pela seleção, que, convenhamos, também é bem fraca, né? A gente sabe. Aí eu não estou nem culpando ele no caso. Mas, enfim, 2022, estou olhando aqui o meu papel com as anotações, é claro. 2022 ele chega no Fortaleza em julho de 22 e fica até dezembro só, pouco joga, até faz um golaço de falta. Depois ele fica sem clube até março, que é quando ele acerta com o Aucas, né? Então, preocupante, né? Preocupante. E pelo Aucas esse desempenho fraco. Eu volto até um pouquinho mais. Ele teve temporadas sem destaque para o Cruz Azul, Corinthians, Atlético Mineiro, enfim. A última temporada boa realmente dele de destaque foi 2018, que é a que o Carille pede ele lá no Al-Weda, e depois ele ter passado também pelo Corinthians. Foram 27 jogos naquele ano, 6 gols e 7 assistências pelo Sauditão, né? Então, sim, números razoáveis. Números até bons, porque dá uma participação de 13 participações em gol em 27 jogos, é um número bom. No Brasil, a última temporada de destaque dele foi em 2017, que ele fez 39 jogos, 10 gols e 3 assistências, já números abaixo, né? Assim, abaixo
é mais gols que ele fez na Arábia, mas na questão de participação, frequência de participação em gols, né? Então, assim, repito, não entendo a contratação. É um jogador que não é um jogador de intensidade, não é aquele cara que gera muito volume de jogo, né? O jogo não passa tanto por ele, ele tá indo buscar a bola toda hora. Não, não é. Tem essa finalização, essa cobrança de falta, mas não tem tantos gols assim de falta na carreira para justificar isso. Você pode até ver, claro que comentário de torcida é complicado, porque a torcida pode ter N motivos, críticas, elogios, enfim. Às vezes pode ser exagerado para bom e para ruim. Mas todo mundo, quando você vê o anúncio, torcedores do Corinthians e do Atlético, principalmente do Corinthians até mais, que ele joga bem menos do que ele jogou no Atlético lá, todo mundo cai nesse conto dos gols de falta. É verdade, ele faz um golzinho ou outro, mas não são muitos não, tá? Pontos positivos, é um jogador forte fisicamente, apesar de não ser um cara com muita intensidade, de não correr tanto, o que é preocupante, mas é um cara forte fisicamente mesmo, de cobranças de falta, de força mesmo em si, e tem bons lançamentos. E até, por esses lançamentos eu até coloquei aqui como ponto positivo, para tentar dar alguma visão um pouco mais animada. Ele acertou na última temporada 73% dos lançamentos, é um número bem bom, e 2,6 por jogo ele tentava. No último ano, o melhor do Santos nisso foi o Lucas Lima, com 67%, tentava 2,2, ou seja, ele acertou menos e tentou menos. O Jean Lucas também teve 63% e tentava 2,3, ou seja, também números ali parecidos, mas do Otero são melhores, né, os números pelo menos em lançamento. Mas é isso, não contrataria, acho um erro crasso, porque é o tipo de jogador que... É igual quando o pessoal brinca da consultoria da Série B, né, que vem muita gente criticar a contratação de Santos. Eu acho que essa é uma que dá para dar razão ao pessoal que fala isso, porque é o típico jogador que... preguiçoso, entre aspas, né? Não é a cara de um time que vai lutar por alguma coisa na Série B, né? O elenco, da forma que está sendo montada, tem peças bem mais interessantes do que ele. E eu acho que no mercado, poderiam achar um meia com uma qualidade melhor para contribuir e talvez até mais barato. Eu não sei quanto é o salário dele, mas certamente também não está acima do teto do clube. Mas mesmo assim, acho que poderiam ter nomes melhores. Eu acho o Otero um erro. Tomara que ele cale a minha boca, é claro. Agora, o Rainer. Eu viro o meu papel com as anotações para o Rainer. O Rainer que chegou no Coxa em agosto do ano passado, né? Fez só 8 jogos no Brasileirão. Ele era a reserva do Natanael. Não teve muitos números, então não peguei tanto do Brasileirão. Resolvi pegar do Brasileirão de 2022, que ele fez pelo Atlético Goianiense, e da Série B, a única Série B que ele disputa na carreira, pelo Cuiabá, que é em 2020. 2022, pelo Atlético Goianiense, 19 jogos e 2 assistências, 21% dos cruzamentos certos, um número aceitável, bom até. Só 0,7 desarmes por jogo, isso me preocupava bastante também. E assim, ele não tinha nenhum grande número em duelos aéreos, duelos vencidos, eram números medianos para baixo. Isso me preocupa um pouco. É um lateral de velocidade, que gosta de bater bastante no fundo e voltar, né? Mas tem alguns problemas defensivos, sim. Porém, em teoria, para compor o elenco, né? Em teoria, o Aderlan é titular, o Aderlan tem mais experiência, tem mais carreira que ele. Acho que é uma alternativa ok. É uma alternativa ok para ser reserva, principalmente contando que o Aderlan vai ser o titular, e o Aderlan já tem mais idade e tal, né? O Aderlan tem 33 anos. O Rainer tem 28. E o Otero eu não falei, o Otero tem 31 já. Na Série B, em 2020, que ele disputa pelo Cuiabá, foram 19 jogos também, 2 assistências, 16% dos cruzamentos certos, mas ele tentou mais cruzamentos, uma média pior, né? E 1,5 desarmes por jogo, um pouquinho melhor também do que o de 2022 pelo Atlético Goianiense, né? Então esses números pelo Cuiabá foram para uma Série B, um ano que o Cuiabá sobe. Acho que é para a gente ter uma noção ali de que é válido. É uma aposta válida para o contexto da Série B. Mas é o tipo de jogador que, se subir, eu já acho que não serve para a Série A. É um jogador interessante para esse nível justamente atual, Série B. E, repito, principalmente se tiver um outro jogador da posição melhor, que no caso é o Aderlan, e eu acho melhor até o Aderlan que ele, claro. Mas é uma alternativa ok, uma alternativa interessante para ser um reserva. Principalmente porque as nossas laterais precisavam de renovação, né? Nossas laterais tinham aí João Lucas, ainda está no clube, né?
Caissara, Inocêncio, enfim, jogadores que também não tinham a mínima condição. A gente espera que o Rainer corresponda, pelo menos, repito, para ser um bom reserva. Acho uma aposta bem decente, principalmente para o contexto de Série B. Repito, se subir, tomara que sim, mas se subir já não vale a pena renovar para a Série A. Os dois, inclusive, naquela mesma política, né? Contrato de 1 ano. Então, é isso. As contratações não me empolgaram tanto, essas duas, mais uma eu acho bem decente, a outra não faria de jeito nenhum. Comenta aí o que você acha dessas contratações. João Schmidt, que eu já vi, já falei que foi acertado, eu sei que está atrasado, mas vai ficar para hoje à noite ou até amanhã de manhã. Mas certamente a gente faz análise aqui também, fechou? Mandar 2 abraços que pediram pro André Oliveira, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, comenta sempre os vídeos aqui, o André, um abração para ele. E para o Jonathan, que também participa sempre aqui do canal comentando. Então, um abraço aí, rapaziada, muito obrigado por acompanhar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!